Hoje, 17 de maio de 2020, vamos refletir um pouco sobre o tema o ensino de Jesus para seus discípulos e a missão da Igreja do Senhor Jesus no contexto atual da sociedade. Mateus 16, 13 a 20, nos diz o seguinte: Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Então, ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que as pessoas diziam que ele era, entendemos aí que Jesus queria fazer um teste, Jesus queria entender sobre o pensamento das pessoas daquela época e pergunta diretamente aos discípulos que estavam em contato com as pessoas. E os discípulos respondem para ele. Uns dizem que é João o Batista, outro Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Nós percebemos que Jesus queria saber o que as pessoas teriam entendido dele até aquele momento. Se nós, como igreja, fizéssemos uma pesquisa para ver o que as pessoas entendem de Jesus nos dias de hoje, como seria? Será que as pessoas responderiam da mesma forma? Ou será que as pessoas dos dias de hoje teriam um entendimento diferente, um entendimento verdadeiro sobre a pessoa de Jesus Cristo? Qual seria a resposta da nossa pesquisa nos dias de hoje? Sobre Jesus, as pessoas, fora do contexto dos discípulos, estariam reprovadas, porque elas estavam entendendo que eles eram alguém que já havia vivido e teria voltado, o que a princípio a Bíblia não nos fala sobre isso. A Bíblia diz que vivemos uma vez só e depois disso vem o juízo. O teste de Jesus para seus discípulos. Então ele volta-se para seus discípulos e pergunta: Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro para Jesus foi uma resposta agradável, sim, foi uma resposta verdadeira, e Jesus diz para ele que aquela resposta não estaria vindo dele especificamente, mas de um ensinamento que o Pai havia feito para ele. O entendimento das pessoas sobre Jesus é importante, mas para ele o entendimento daqueles que o servem é muito mais importante. Nós perguntarmos a alguém que não está em um contexto eclesiástico ou em um contexto religioso quem é Jesus, nós podemos ter diversas respostas. Mas quando nós perguntamos a alguém que estuda a palavra de Deus, alguém que teve uma experiência com o Senhor Jesus, essa pessoa ela pode dar respostas que vai surpreender o entendimento e o pensamento de outras pessoas. O entendimento das pessoas sobre o que é Jesus, quem é Jesus é importante, mas nós que servimos a eles precisamos responder de uma maneira que seja correta. Jesus Cristo é o Filho de Deus, como disse Simão, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O ensinamento que veio de Deus. Jesus disse para ele: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela.
Mateus 16, 17 e 18. Nas questões espirituais, nós precisamos buscar aprendizados de Deus. Quando queremos aprender sobre a Bíblia, a palavra de Deus, precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus abra nosso entendimento. Diz o texto, né, que aquela resposta que Pedro deu a Jesus foi Deus que ensinou a ele, foi Deus que passou para ele. Em Tiago 1, verso 5, nós lemos: se tendes falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1,5. Quando nós tivermos falta de sabedoria para entendermos algumas questões espirituais, algumas questões com relação a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, com relação ao reino de Deus, precisamos orar, precisamos pedir ao Espírito Santo para que ele abra nosso entendimento, para que haja aprendizado. Nosso aprendizado sobre as questões espirituais, ele vem de Deus. Se Deus não nos ensinar, se Deus não nos orientar, não vai adiantar nós estudarmos, que não vamos aprender ou entender as coisas concernentes ao reino dos céus. A edificação da igreja na rocha que é Jesus. O verso 18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Jesus, ele fala que edificaria a sua igreja e usa uma pedra que está próxima para ensinar a Pedro que a igreja seria edificada sobre algo sólido, sobre uma rocha, E há um hino que diz, o Salmo 95, Salmo 95, verso 1, ele diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. O Senhor é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação, e sobre esta rocha é que a igreja do Senhor Jesus Cristo foi edificada. Ele exemplifica com uma rocha que estava ao lado de Pedro, e disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre algo sólido, sobre algo seguro. Jesus edificou a igreja e deu a ela algumas missões: evangelizar, batizar, capacitar, enviar, entre outras missões que nós podemos entender que Jesus deu à sua igreja. Essas, são as missões que nós citamos mais. Evangelizar, ele deu a missão de evangelizar as pessoas que estão chegando para a igreja, de batizar essas pessoas, de capacitar essas pessoas, ensinar a ela o evangelho e mostrar a importância de se multiplicar, de fazer discípulos, e também de enviar essas pessoas para que elas ganhem outras pessoas para o reino de Deus. Quando nós olhamos para a igreja, precisamos pensar na importância da igreja na terra e no céu. O texto nos mostra que essa importância da igreja na terra, ela também é reconhecida no céu. O verso 19 diz: dar-te-ei, falando à igreja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado no céu. Mateus 16, 19. Deus deu algumas missões à igreja, mas também deu autoridade à sua igreja, à igreja de Jesus. A legalidade das ações da igreja é dada por Deus. A igreja, ela é como que um representante de Deus na terra. Ela representa, os céus na terra. Quando nós fazemos um casamento na igreja ou em outro lugar com a igreja ali representada, este casamento religioso, ele tem uma legalidade, ele é aceito nos céus, porque foi feito pela igreja do Senhor Jesus, foi feito por alguém que está capacitado por Deus para estar ali realizando aquela cerimônia. Quando nós batizamos alguém, a legalidade desse batismo é reconhecida nos céus. Quando nós intercedemos por alguém, a nossa oração chega até Deus, ele entende por ver a legalidade da nossa oração, por ser feito pela igreja do Senhor Jesus. A igreja somos nós, mas como igreja, instituição, também entendemos que Deus nos deu autoridade. Deus deu autoridade à sua igreja. Deus deu junto com a legalidade da igreja, Deus também deu a ela a responsabilidade
a responsabilidade para com as pessoas que buscam a sua igreja, para com as missões que ela tem de realizar, missões que foram dadas por Deus. As missões da igreja não ficaram apenas no evangelizar, no capacitar, no enviar, no discipular. As missões da igreja vão além disso. Cuidar dos menos favorecidos, dentro de alguns critérios, é claro. A igreja não vai acabar com a fome do mundo, mas ela precisa ajudar aqueles que estão dentro dela, que estão passando por dificuldade, aqueles que chegam ao seu conhecimento e dentro das suas condições ela pode ajudar também. Então ela tem essa missão de ajudar e priorizar, segundo a palavra de Deus, os domésticos da fé. Cuidar daqueles que estão dentro dela, mas também estão passando por dificuldade. Mas para isso é preciso identificá-los dentro da igreja. Identificar os necessitados e ajudá-los considerando as suas condições. Qual tem sido a nossa missão como igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje? Qual tem sido a missão que a igreja tem se dedicado a cumprir no dia de hoje? Quais as missões da igreja diante da adversidade que ocorrem com a humanidade nos dias de hoje? O verso 19 diz: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Olha aí o que podemos ver da autoridade da igreja, né, que foi dada por Deus. A igreja precisa se fazer presente diante de uma necessidade iminente, aquela que pode acontecer em um momento próximo, mas ela também precisa se fazer presente naquela necessidade que já aconteceu, e a igreja precisa estar presente ali participando da necessidade dos menos favorecidos. A igreja precisa olhar para as suas missões nos dias de hoje e estar executando da melhor forma possível. Como missão da igreja nos dias de hoje, primeiramente eu diria levar esperança às pessoas que estão sofrendo por causa do problema que a humanidade tem passado, chamado pandemia de coronavírus. Levar a esperança a esses que estão sofrendo, a esses que talvez não estejam mais com esperança, não estejam mais suportando a dificuldade, os problemas. Então a missão da igreja é levar esperança. Uma segunda missão da igreja seria levar o conforto para aqueles que perderam algum ente querido. A igreja precisa participar desse conforto, orando para que o Espírito Santo de Deus esteja presente, porque Ele é o nosso confortador, o consolador, que se faz presente no momento desses, né, de perda de familiar, de perda de um ente querido, onde nós somos confortados pelo Espírito Santo de Deus. Fortalecer a fé, né, também é uma missão da igreja importante para esse momento, porque muitas pessoas que participam de alguma igreja vão estar nesse momento com sua fé enfraquecida e precisam ter a sua fé fortalecida. Então a igreja ela tem como missão nesse momento fortalecer os seus soldados, fortalecer os soldados do exército do Senhor Jesus, para que eles consigam passar, consigam estar atento a essas situações, mas estar também combatendo, fortalecidos por Deus nesse momento de dificuldade, nesse momento de onde nós possamos, nós estamos, né, em um confronto espiritual também muito forte. Então o soldado do Senhor Jesus Cristo, ele precisa ser fortalecido nesse momento. Precisamos fortalecer a fé dessas pessoas. Precisamos fortalecer a adoração dessas pessoas, porque é neste momento de dificuldade onde a nossa adoração ela pode ser abalada, a nossa fé pode ser abalada. Nós precisamos estar atentos, né, a essas missões, principalmente esperança, conforto, missão de levar esperança, missão de levar o conforto, missão de levar a fé, missão de fortalecer a adoração. Mas também não podemos esquecer de outras missões que a igreja tem, que, independente do que estiver acontecendo, ela não pode deixar de cumprir, que é a missão de falar do Senhor Jesus. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo, irmãos, que nós não podemos deixar de falar de Jesus em vista do que está acontecendo.
Nós não podemos deixar de falar da volta do Senhor Jesus, principalmente. Nós não podemos deixar de falar do céu. Nós não podemos deixar de falar do inferno. Nós também não podemos deixar de falar da fidelidade de cada um de nós a Deus nesse momento também. Porque a nossa fidelidade não é só em dízimos e ofertas. Nós, neste momento, precisamos mostrar a Deus a nossa fidelidade diante das dificuldades, diante das necessidades. Precisamos continuar sendo fiel a Deus em todas as coisas, principalmente na nossa adoração. A igreja ela precisa ser aprovada em todas as suas missões. Deus deu à igreja várias missões para que ela esteja trabalhando até a volta do Senhor Jesus. E nós precisamos estar cumprindo, como igreja, as missões que Jesus nos ensinou. Quais as missões que a igreja recebeu para cumprir diante das adversidades que ocorrem com a humanidade? O verso 19 diz que Deus deu a chave dos céus à igreja. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. A igreja precisa entender e se fazer presente diante de uma necessidade iminente. O que nós temos feito para isso? O que nós temos feito como igreja? A igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar olhando para a situação e estar trabalhando para que a palavra de Deus continue sendo pregada, mesmo diante do que está acontecendo, mesmo diante do que as pessoas estão passando. A igreja de Cristo não pode parar, a missão não pode parar, ela tem de continuar. A igreja precisa fazer a sua parte diante do que a sociedade está passando. A principal missão continua sendo anunciar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Essa é a principal missão da igreja, anunciar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas não podemos deixar as outras missões que foram dadas à igreja. A igreja. Certo que precisamos entender que a igreja do Senhor Jesus, ela hoje é representada por vários nomes, várias denominações, mas aquela igreja que Jesus Cristo virá buscar, aquela igreja que serve ao Senhor Jesus de acordo com a palavra de Deus, ela precisa entender a sua missão de estar participando do sofrimento, participando da dificuldade das pessoas neste momento de pandemia. Que Deus nos capacite. A nossa oração é que Deus nos capacite para isso. Nos capacite para cumprirmos a missão que Ele nos deu como igreja do Senhor Jesus. Que Ele mesmo nos abençoe e nos fortaleça nesse dia. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.